Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. E hoje nós estamos dando início a uma série de episódios especiais em parceria com o CONEF, o Congresso Nacional de Executivos de Finanças, organizado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças aqui no estado do Espírito Santo. E a gente tem a honra de sediar esse ano o congresso aqui no estado. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente tem a honra de receber o ministro Paulo Guedes. Ministro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Gestor. E eu já queria puxar uma pergunta puxando a sardinha para o Espírito Santo. Você que tem uma recente aproximação com o Espírito Santo, já conhecendo um pouquinho mais o nosso ambiente de negócio, né? Recentemente saiu do Centro de Lideranças Públicas, né? Um ranking de competitividade do Estado, entre os estados, e o Espírito Santo está na 6ª posição, com um equilíbrio de contas públicas, né, que é reconhecido pelo Tesouro Nacional desde quando o ranking foi criado, um ambiente institucional ali muito fortalecido, né, as organizações, instituições muito fortes. E eu queria saber de você qual que é a sua percepção com relação a esse ambiente de negócio que temos aqui no Espírito Santo e como que a gente pode melhorar o ambiente de negócio no Brasil como um todo também. Eu já tinha uma percepção muito favorável do Estado por questões afetivas. Meus pais passavam as férias aqui. Então vim várias vezes, jovem ainda, 14, 15, 16 anos. Praia da Costa era ainda virgem. Tinha uma fábrica de bombom garoto, tinha o convento da Penha, e Vila Velha era realmente uma praia linda, mas assim, relativamente abandonada ainda. E eu gostava daqui. Uma vez por ano nós vínhamos, passava as férias aqui, e eu tinha uma afeição pelo Estado, gostava. Mas passando pelo governo, eu acompanhei as finanças dos estados e eu vi que uma dimensão importante para um ambiente de negócio favorável ao empreendedorismo é exatamente ter as contas públicas em ordem, ter o Estado fazendo o que ele deve fazer pelo cidadão, que é segurança, saúde, educação básica. Então, eu fui percebendo que, ainda no governo, que o Estado do Espírito Santo estava indo bem, ele era bem administrado. Havia essa preocupação em criar um equilíbrio de finanças públicas, um Estado onde a segurança fosse importante, não só para um ambiente de negócio, mas também para o próprio cidadão, andando nas ruas, o combate ao crime organizado, esse tipo de coisa. Então eu tinha já uma impressão bastante favorável, formada ao longo do tempo. Primeiro como um jovem turista, que vinha aqui de vez em quando passar. Eu morava em Minas e o Espírito Santo era onde os mineiros iam para a praia, né? Eu não era mineiro, eu sou do Rio de Janeiro, mas meus pais mudaram para lá quando eu tinha 3 anos de idade. Eu me casei lá, meus irmãos nasceram lá, eu vivi lá até sair para fazer meus estudos no exterior. Então foi interessante porque eu fui conhecendo o Estado aos poucos, primeiro como turista, afetivamente ligado ao Estado, depois observando e achando interessante o bom trabalho que foi feito aqui. O Paulo Artung foi um bom governador, né? Ele foi 2 vezes governador, depois veio o Casagrande, parece que é um bom governador também. Foi uma sucessão de pessoas que criaram um bom ambiente. Porque a função do Estado é exatamente essa, de criar uma infraestrutura institucional que permita o avanço do Estado, que ajude, né? Eu vejo que tem, aliás, 2 estados que me sugerem isso muito fortemente quando eu ainda estava no governo, era Santa Catarina e Espírito Santo. Os 2, um mais para o sul, o outro aqui, no sudeste, e os 2 onde o Estado se preocupa em promover o ambiente favorável ao empreendedorismo. E aí eu fui convidado, tive o prazer de ser convidado para ser chanceler da UVV, Universidade de Vila Velha, que eu já conhecia, o Zé Luiz Dantas também, de bastante tempo lá atrás,
quando eu estava investindo na área de educação. E eu, ao sair do governo, ele me convidou para vir como chanceler. Então, comecei a vir com mais frequência. E aí comecei a conviver com os empresários. E fiquei também bastante bem impressionado com a força econômica do Estado, né? Um Estado que tem correntes de exportação muito fortes em commodities, né? Você dava o exemplo um pouco antes, a gente conversava sobre papel e celulose com Suzano, petróleo. A Vale do Rio Doce com o minério, o petróleo, os portos, não é, que é por onde também entram correntes de importação muito diversificadas, né? Eu já conheci alguns parlamentares daqui, inclusive o deputado Evair de Mello, que nos ajudou muito nas reformas, nos apoiou muito nas reformas, e que é também um empresário que exporta café, ao mesmo tempo tem materiais, mármore, né? Tem pedras especiais que o Estado também exporta. Então, eu estou muito bem impressionado com o ambiente de negócio aqui. Acho que conheço também os líderes do amanhã, os jovens empreendedores do Estado. Somos egressos do Líderes do Amanhã. Olha só, então você vê que existe uma combinação muito virtuosa. Jovens motivados em busca de se tornarem empreendedores, querendo avançar com um clima de negócios, um governo que promove um bom ambiente de investimentos, fluxos de imigrantes que vocês receberam, que já chegaram com essa inclinação para a indústria, comércio, empreendedores, não é? Então, é muito virtuosa a combinação que vocês têm no Estado. Eu estou muito feliz de interagir com vocês. Eu queria aproveitar exatamente essa perspectiva para entender muito do seu lado empreendedor, né? Da sua trajetória em que você, assim como os imigrantes que a gente já citava que vieram aqui para o Estado do Espírito Santo, forte a não dependerem de Estado, enfim, de buscarem de forma privada criarem suas iniciativas e gerarem valor ali para o mercado de um modo geral. Eu entendo que numa determinada parte da sua trajetória profissional você ajudou a desenvolver o mercado de capitais aqui no Brasil, e aí a gente pode citar ali aquele contexto do Plano Real. Eu queria que se você pudesse contextualizar um pouco dessa sua experiência empreendedora, o desenvolvimento do mercado de capitais e como que isso contribui também para o desenvolvimento do ambiente de negócio e favorece os empreendedores a conseguirem gerar ainda mais valor e ter aí um ambiente que propicie geração de renda, de empregos e, consequentemente, um Estado melhor, um país melhor. Isso é muito interessante. Eu acho que a melhor concepção que nós podemos usar é de um ecossistema. E aí você entende o papel do governo também, como eu até virei empreendedor. Eu, na verdade, era um professor. A minha paixão é economia. Eu gosto muito, sempre estudei muito, era um bom aluno, ganhei bolsa para ir para fora, fiz doutorado. E quando eu voltei, o Brasil era um acelerador de partículas. É como se fosse um físico que entra num acelerador de partículas. Ou seja, alguém que está especializado e que tem um laboratório, porque as coisas estavam acontecendo. Então, eu tive uma formação muito forte em macroeconomia, economia internacional, e de repente chegou ao Brasil, o Brasil indo para um processo de hiperinflação. Então, eu fui praticamente arrancado das universidades. Eu dava aula na PUC, na GV, no INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, mas o mercado começou a procurar conhecimento. Eu tinha o conhecimento que era necessário. E o mercado começa a procurar o conhecimento e buscar. Eu me lembro que isso é interessante sobre gestão e sobre como é que se monta uma empresa. Eu fui procurado por um sócio, quer dizer, ele é que formulou a ideia de fazer o banco, virou o Banco Pactual. Ele colocou uma múltipla escolha para os sócios potenciais que ele estava procurando. Ele me procurou e falou assim: vou entregar uma múltipla escolha aqui, você coloca em ordem de importância. O que é mais importante para você? O que é melhor para você? É difícil, hein? Quero ficar milionário, queremos ser milionários, queremos ganhar muito dinheiro, por isso que nós vamos fazer esse banco. Outra opção, quero me divertir muito, fazer o que eu gosto. Outra opção, quero ter excelência no que faço, quero ter um desenvolvimento cada vez melhor, dominar profundamente o meu assunto, ser um especialista, etc. Você tem que colocar em ordem o que é mais importante, depois o outro, depois o outro. Aliás, vai do
mais importante para o menos importante. Aí eu preenchi num segundo. Peguei, ele deu uma canetinha assim, né? Éramos 2 ou 3 potenciais sócios, né? Que ele estava convidando, né? Na casa dele, na beira da piscina. Ele falou, olha, eu vou dar um papel para cada um, vou dar uma canetinha, vocês preencham isso daqui. Para mim foi imediato. Eu peguei, falei, bom, primeira coisa, eu quero fazer o que eu gosto. Eu quero me divertir, eu quero fazer um troço que eu gosto. Eu adoro economia, eu quero fazer isso. E pensava eu, e isso é importante, você tem às vezes na empresa as pessoas falando assim, eu preciso corrigir aquele defeito daquela pessoa, preciso... Não, usem sempre a força. Todas as pessoas têm pontos fortes e deficiências. Usem o que a pessoa tem de melhor, coloquem aquela pessoa no lugar certo para fazer a coisa certa. Para mim isso era óbvio, era assim, eu tenho que fazer o que eu gosto. Porque eu fazendo o que eu gosto, por exemplo, o Pelé virou o melhor jogador de futebol do mundo porque ele adorava jogar futebol. Sim. Se ele ficasse estudando piano, ele não seria o melhor jogador. E o Nelson Freire virou um dos melhores pianistas porque ele não ia jogar futebol. Ele ficava o dia inteiro tocando piano. Então, consequentemente, você chega ao segundo ponto, que é a excelência. Agora, isso eu nunca tinha lido sobre isso. Agora tem livros sobre isso, né? Outliers. O sujeito é um outlier, aí você vai ver por que ele é um outlier. As 10 mil horas. Ele passou 10 mil horas fazendo aquilo, aí você fala, ele é um outlier. Não existe o cara. Ele tem que ter paixão. Se você tiver uma paixão por aquilo, você pode chegar à excelência. Você chegando à excelência, o dinheiro vem. Você não pode procurar o dinheiro. Vou procurar o dinheiro, quero ficar rico. Você pode jogar sua vida fora se você fizer isso. Imagina que você dedique sua vida a ganhar dinheiro. E aí, ou porque morreu antes de conseguir o dinheiro, ou porque perdeu o dinheiro, foi roubado, ou porque aconteceu uma desgraça qualquer, você não chegou lá. Você jogou sua vida toda fora. Você passou a vida toda correndo atrás. Enquanto que se você fizer o que você gosta, você passou a sua vida toda bem, feliz. Você nem percebe que você estava trabalhando. Você perguntar para mim, você trabalha? Eu trabalho 10, 12, 15, 20 horas por dia. Eu não acho que eu estou trabalhando. Eu estou aqui conversando com vocês, eu não estou trabalhando. Se diverte, né, Paulo? Eu estou me divertindo, estudei, aprendi, pratiquei, distribuo o que eu conheci, compartilho. Não sei o que é trabalhar. Esse ponto que você coloca de potencializar as forças, né? Até um contrassenso, na maioria das vezes a empresa vai mapear ali lacunas e vai tentar elevar o gap que ela tem uma pessoa ou a própria empresa e tenta ali elevar para ficar num nível mediano, né? Com quanto que ela poderia potencializar uma competência técnica forte que ela tem. A essência da teoria econômica é essa. Hoje, por que existem os pianistas, os jogadores de futebol, essa sociedade super complexa? Você sabe fazer esse microfone? Sabe fazer isso aqui? Sabe fazer isso aqui? Sabe fazer isso aqui? Isso. Como é que a gente usa isso tudo? Porque tem alguém que é muito bom para fazer isso, tem alguém que é bom para isso, alguém... Então, livre mercado. Cada um vai numa direção, essa é a essência da cooperação humana. Você faz bem um negócio, tem um cara que só sabe cantar, tem um outro que é bom de jogar tênis, o outro é um pugilista, dá soco em todo mundo, em vez de ser um negócio de usar aquela agressividade mal, aquele cara está distraindo, sei lá, a luta do Cassius Clay naquela época, né, do Muhammad Ali, uma luta do Mederjof, que era um campeão brasileiro, eram lutas que mobilizavam 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro assistindo uma luta, a final do Campeonato Mundial de Boxe, um negócio desse tipo. Hoje o futebol, né, as pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, a Copa do Mundo, bilhões de pessoas no mundo inteiro assistindo. O jogador de futebol fica riquíssimo, todo mundo, como é que pode um negócio desse? Que injustiça. Como injustiça? Ele faz gera bem. Uma economia ele absurda, né? Se você pegar os maiores bilionários do mundo, nenhum deles é herdeiro. Todos eles criaram coisas. O Bill Gates criou softwares aí, aquele Steve Jobs criou a Apple. São caras que criaram coisas que são extraordinárias, beneficiam milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Pegando essa onda de empreendedorismo que a gente tem, vou colocar dessa forma,
acho que a gente tem uma oportunidade que anteriormente, há algumas décadas atrás, né, as pessoas se formavam, pensavam seguir uma linha de concurso público, alguma coisa assim, e agora a gente tem essa onda de empreendedorismo mais forte, mais consolidada, né? Tentando conectar um pouco do que a gente falou até aqui, você enquanto chanceler da UVV que foca muito no desenvolvimento de empreendedorismo, a criação de um ambiente de negócio que seja salutar para o empreendedorismo e essa vontade, né, das pessoas de empreender, como que a gente coloca mais gasolina, né, nessa chama aí para a gente promover empreendedorismo e promover cada vez mais o desenvolvimento econômico? 3 observações interessantes a respeito, né? Primeiro você fala, os jovens já não estão mais atraídos. Se você fizesse realmente uma pesquisa, quando eu tinha a idade de vocês, o que você quer ser, etc, etc. A primeira coisa que vinha era eu quero passar num concurso público, uma coisa desse tipo, era uma busca de segurança. Eu não pensava em ser empreendedor, mas também não pensava em segurança. Se você perguntasse para mim o que você quer fazer, eu quero estudar economia. Então eu vou estudar economia e depois vou ser um professor de economia, que aí eu posso estudar a vida inteira. Se eu for um professor, eu posso ficar na universidade estudando a vida inteira. Esse era o meu plano de vida. Aí, ligando a uma outra observação que você tinha feito, como é que despertou esse negócio de empreendedorismo em você e o sistema financeiro, como é que ele começou a se deslocar para o setor real? Eu dizia, eu cheguei, foram me buscar na universidade, né, falando, esse cara tem conhecimento, esse empresário chegou para mim e falou assim, vem cá, você fica falando no jornal todo dia o que vai acontecer. Você dá de graça para todo mundo o seu conhecimento todo. Por que você não vem fazer um banco com a gente? E a gente vai transformar isso em recurso. Nós vamos ganhar dinheiro, vamos preservar a riqueza, vamos investir bem os recursos. Vem trabalhar conosco. Em vez de você dar de graça o seu conhecimento, vem aqui que nós vamos transformar isso em riqueza econômica. Eu até quando nós fundamos o banco, eu falei assim, eu só vou à tarde, só trabalho à tarde, porque de manhã eu estudo e quero fazer meus modelos e quero dar aula. Eu fiquei 2 anos e meio no Pactual, que eu só trabalhava de tarde, não trabalho de manhã, porque eu queria continuar estudando e dando aula. Eu acabei sendo arrancado, porque aí o banco começa a crescer, né? E você vai. Mas o interessante é o seguinte, aí você vê a transformação, por isso que eu digo que é bom você ver isso como um ecossistema, porque naquela época, você tinha que preservar a riqueza, porque o país estava indo para uma hiperinflação. Nós fomos para 5.000%. Depois veio o Plano Real, mas nós estamos indo para 5.000%. Até, curiosamente, os mesmos autores do Plano Real foram os que primeiro levaram o Brasil para 5.000%. Depois aprenderam e consertaram. Mas primeiro eles tentaram o plano cruzado, congelaram os preços todos. A inflação era 200% ao ano, 2, 3 anos seguidos. Aí eles congelaram os preços, suprimiram, reprimiram a inflação. Aquilo ficou ali preso 6 meses, 9 meses, depois explodiu e foi embora até 5.000%. Aí eles aconselharam o presidente Collor, que entrou logo depois, a congelar os ativos financeiros. Porque falaram, eles estavam combatendo os sintomas. Né? O sintoma, primeiro, tem preço subindo, congela o preço. O dinheiro está circulando muito rápido, país do overnight, todo mundo com poupança, você não botava dinheiro por 1 mês, por 2 meses. Primeiro você poupava por 1 ano, a inflação subia, você botava por 3 meses, a inflação continuou subindo muito, todo mundo com medo, você botava no overnight, é de um dia para o outro, você decidia se vai deixar o dinheiro ou se vai tirar, vai deixar ou vai tirar, todo dia. E os juros 5.000%. Então o país estava indo para a explosão. Então eles acabaram entendendo que eram, na verdade, sintomas de um fenômeno mais grave que estava embaixo, que era o excesso de gasto do governo financiado por moeda. O Plano Real, então, foi um plano monetarista, brilhante, monetarista. Ele não cuidou da coisa fiscal, ele não consertou a taxa de câmbio. Nós fomos aprendendo aos trancos e barrancos, por tentativa e erro. Congela preço, não funciona. Congela os ativos de todo mundo, não funciona. Porque a inflação voltou para 2.000%. Ela foi a 5.000%. Nós congelamos o preço, ela foi de 200, ela caiu para 0, depois foi para 5.000. Aí nós congelamos a poupança da população. Ela voltou para 0 de novo, depois foi para 2.500. Aí nós temos um plano real, um plano monetarista, uma reforma monetária. Aí a inflação veio descendo devagar, mas com juro muito alto. Aí nós trocamos o modelo. O governo continuou gastando muito. Só que em vez de financiar com inflação, ele agora financia com endividamento em bola de neve.
Aí o país continua com juro muito alto, cresce pouco, está sempre com problema de finanças públicas. E aí alguns estados começam a se destacar. Alguns estados se equacionam melhor até do que o governo federal, conseguem fazer bons ambientes de negócio. E aí desemboca na sua pergunta, o mercado financeiro, como você tinha perguntado antes, ele vai se adaptando. Então, eu que era, na verdade, um estrategista, um economista-chefe, um sócio importante de um banco que, na verdade, sobrevivia, de repente ele começa a participar do financiamento, do crescimento de um país. O primeiro private equity lá fui eu que fiz, ou seja, vamos financiar empresas do setor real. Grandes empresas brasileiras hoje, na época eram pequenininhas, nós ajudamos a convencer para virem para o mercado. Natura, Localiza, essas empresas todas, nós falamos, vocês têm que vir para o mercado de capitais. Ou seja, esse ecossistema começou a evoluir. Ele escapou do modo sobrevivência, que é como é que sobrevive numa hiperinflação, que é como o nosso banco no início vivia, e passou aí para o modo crescimento. Agora não é só sobreviver a uma hiperinflação, é como é que o mercado financeiro e o mercado de capitais podem ajudar as empresas a crescerem, ajudar a criar vários partnerships, E aí começou, o mercado financeiro brasileiro começou a se sofisticar, se aprofundar. Hoje você tem dívida. Não existia esse negócio de título de 10 anos, 15 anos. Eu cheguei a fazer até um título eterno lá. Se você for lá agora, nós fizemos um pouquinho antes de sair, o prêmio Nobel Merton Miller ajudou a fazer um bônus para aposentadoria, que você vai comprando, ele vai acumulando, ele não te paga nada por enquanto. Aí quando você estiver lá na frente, velhinho, você vai se aposentar, aí sim ele começa a te pagar tudo, principal e juro, tudo de uma vez só. Então é quase que um título eterno, ele vai até o fim de sua vida. Paulo, pensando que a gente está se comunicando com gestores, empreendedores, executivos de finanças, por exemplo, que a gente está falando para um público do Congresso Nacional de Executivos de Finanças do IBEF, por exemplo, a gente entende que uma empresa, ela nasce, via de regra, ela precisa ali de capital próprio, capital de terceiros, e você vai fazendo um equilíbrio para que a empresa não esteja tão alavancada e, ao mesmo tempo, você consiga equilibrar ali ativo, passivo e patrimônio líquido de modo geral. Mas quando você vai traduzindo os crescimentos, as fases de crescimento da empresa, que ela recebe, às vezes, um investimento inicial, atinge uma maturidade, acaba sendo algo interessante para um modelo de private equity, consegue acessar o mercado fazendo abertura de capital. Eu entendo que existe um papel muito fundamental de um executivo de finanças, de como que ele pode atuar de forma estratégica ao invés de fazer apenas o trivial. Como que você enxerga esses papéis que essa figura possa executar na gestão de um negócio? Decisivo. A minha transformação pessoal e das empresas que nós fomos transformando foi exatamente o fruto desse raciocínio seu aí, desse problema a ser resolvido, que é exatamente esse. Quer dizer, o nosso primeiro private equity foi para isso. Como é que eu posso entrar numa empresa? Tem um problema crítico no Brasil que é recorrente, porque como o governo está sempre em desequilíbrio financeiro, nós já evoluímos institucionalmente, isso não vira mais uma hiperinflação como virava, não vira um calote, não vira nós chegamos a dar uma moratória externa, fazer uma moratória externa, mas virou um endividamento em bola de neve e juros muito altos. Então, toda hora, grandes empresas, boas empresas e pequenas empresas são feridas mortalmente pelos juros altos. E tem que botar isso na cabeça. Juro alto é problema de excesso de gasto de governo. Não tem jeito. Você fala assim, o Banco Central. Não, o Banco Central é um espelho. Se o governo é gastador, o Banco Central está com aquele juro lá em cima para tentar derrubar a inflação. Se o governo é bem comportado, não gasta, está tudo certinho, o espelho do Banco Central, o juro fica baixinho, o país cresce, está tudo certo. Como o governo brasileiro não se comporta, ele está sempre saindo das quatro linhas, fazendo uma bagunça, gastando muito, volta e meia as empresas são abatidas em pleno voo. Elas estão crescendo, tem uma mistura às vezes equilibrada de juros e de capital próprio com capital terceiro, mas de repente aquele juro vai lá em cima e fere mortalmente a empresa e ela é abatida. Como é que você escapa disso? Aí chega o setor financeiro e começa a sair daquela função mais primária, que é só emprestar, e começa a entrar nessa dimensão que você apontou.
Eu não sou só um financista, eu não vou só te dar um dinheiro. Eu posso melhorar sua governança, eu posso melhorar suas técnicas de gestão, eu posso te levar para modelos superiores. Ah, mas eu sou muito pequenininha. Ótimo, eu entro com um VC, um Venture Capital. Ah, eu já estou grande, já estou madura, já estou crescendo. Ótimo, eu entro com um Private Equity. Mas esteja eu na condição de um VC ou de um Private Equity, eu vou estar no board atuando qualitativamente, te ajudando, levando você a fazer auditorias com empresas de melhor qualidade, porque isso facilita o seu acesso ao mercado de capitais lá na frente, levando você, todo CEO tem que ler, vocês levam esse conhecimento para eles, todo CEO tem que ler pelo menos 3 livros, o Competition do Michael Porter, que aí você sabe as 5 forças, quem são os meus fornecedores, quem são os meus competidores, quem são os meus clientes, qual o meu ambiente de negócio, a estrutura da indústria onde eu estou, ela é competitiva, não é? Então, todo CEO tem que ler o Michael Porter, Competition. Todo CEO tem que ler o Judgment, do Noel Tisch, que é o seguinte, Judgment é no sentido de discernimento. Quer dizer, fizeram pesquisas, e quem me disse isso foi o sujeito que era o guru da HSM, quando nós compramos, a HSM era uma empresa de treinamento executivo, trazia ao Brasil os melhores gurus, o Jim Collins, o Gary Hamel, o Prahalad, eram os melhores caras que tinham no mundo, o Peter Drucker, eles traziam ao Brasil e faziam grandes eventos. Jorge Paulo Lemann vivia lá, e lá ele inclusive pegou o Jim Collins para ser o coach da Ambev na época. Então, essa empresa, o Salib, que era o cara que era o guru dessa empresa, que trazia... Eu escutei os maiores elogios do Jack Welch a um brasileiro, que era o Salib, dizendo, olha, esse cara estivesse nos Estados Unidos, era bilionário, ele é espetacular, ele conhece tudo de administração, de finanças, esse cara está vivo até hoje, podia ser um coach para vocês, é um cara muito bacana, vocês deviam chamar ele aqui para conversar. E ele falou, de todos os livros que eu li, de todos os gurus que eu trouxe para o Brasil, Judgment, do Noel Tisch, é o melhor, porque ele diz que a maior força que um CEO pode ter é a visão inspiradora, é com isso que ele arrasta todo mundo nessa direção. Puxar a empresa. Puxar a empresa e tudo. Aí o outro livro que todo mundo tem que ler, estou dizendo coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida também, né? O outro livro que todo mundo tem que ler é o Competition, do Michael Porter, o Judgment, do Noel Tisch, e o Built to Last, do Jim Collins. Ele tem outros depois também. Feitas para durar na tradução para o português. Feitas para durar. E eu usei, tem coisas dele que eu usei, por exemplo, Preserve the Core and Innovate. Eu usei isso até no governo, Preserve the Core. Eu pegava sempre um cara do governo que tem 10, 15, 20 anos de experiência para me ajudar. Para a gente preservar, botar a máquina girando enquanto fazíamos as reformas, é o Innovate. Eu trazia um cara de fora e botava um cara de dentro, head e co-head, botava os dois lá. Então é uma combinação boa. Começa com a estratégia, tem que fazer uma reforma da Previdência, tem que fazer as privatizações, essa é a estratégia. Qual a estrutura? Secretaria da Previdência, Secretaria das Privatizações. People, quais são as pessoas que tem que buscar? Então esses princípios você usa no setor público, setor privado, você usa sempre. Ô Guedes, você falou dos livros, né? E você ajudou a fundar um movimento liberal de formação de empreendedores, né? Quando criou o Instituto Milênio, que foi inspiração aí para vários outros institutos, né? Você, Salim Matar, também é muito atuante nessa área. E a gente tem aqui no estado, como você mencionou, né, o Líderes do Amanhã, inspirado no IEE, que também bebeu muito do Millennium, né, do Instituto Millennium, e espalhado pelo estado também outros 4 institutos de formação de liderança. Para quem não conhece esses institutos, assim, qual que é a importância, né, como o Instituto Millennium, de você levar esses fundamentos de economia, de empreendedorismo? Extraordinário. Vocês estão abordando questões sensacionais. Você falou, olha, como é que a gente entra e ajuda essas empresas e tal? Não é só o aspecto financeiro, nós temos que levar governança, essas dimensões de gestão, tudo isso. E aí você fala, e qual a importância desses institutos na formação de lideranças e de empreendedores, etc. Vamos até fazer justiça e colocar na ordem temporal. O primeiro foi o IEE. Tá certo. Eu já era um economista robusto, forte tecnicamente, mas eu não era ainda um empreendedor. Comecei meu banco, porque fui junto e eu era parte de um time,
Mas depois eu fiz os meus empreendimentos. Comecei a fazer investimentos e tudo, e fui seguindo. Então você se transforma no empreendedor. Tem cara que já nasceu empreendedor. Eu não nasci empreendedor, eu nasci um estudioso. E agora fui virando um empreendedor. Fui aprendendo a empreender e a estimular empreendedores. Aí é interessante porque o IEE é que me passou a noção de como é que era importante difundir a visão liberal. Que o Brasil realmente era um negócio muito hostil aos empreendedores. Sempre foi. O Brasil não foi feito de baixo para cima, como os Estados Unidos, por exemplo. Que nos Estados Unidos você tinha 13 colônias, ou seja, descentralizado, eram colônias, cada um tinha o seu exército, seus hospitais, sua igreja, tinham até as suas constituições diferentes, 13. Então, eles foram feitos de baixo para cima, todo mundo empreendendo, todo mundo trabalhando e tal, e aí eles foram fazendo camadas de governo. Contra os impostos, numa rebelião contra os impostos, eles examinaram a Constituição inglesa e falaram, olha, eles estão colocando impostos, no taxation without representation. Está escrito aqui na Constituição inglesa que eles não podem tributar a gente. Eles estão botando imposto na gente e nós não temos representação no parlamento. Nós vamos nos revoltar contra eles. Constitucionalmente. Nós vamos nos revoltar dentro da lei. É como se fosse alguém que está fora da lei fazendo uma opção de coisa errada. Você fala, olha, eu vou ter que me rebelar porque você está fazendo coisas fora da lei. Então eles se rebelaram contra os americanos por excesso de impostos. Enquanto isso, no Brasil era o contrário. Eles foram feitos bottom-up, de baixo para cima. Eles falaram, para lutar contra os ingleses, nós vamos ter que criar o governo federal. Nós vamos juntar as colônias aqui e criar o United States of America. Vamos declarar nossa independência. Então, eles foram de baixo para cima. Se você desmaiar na rua lá, em 3 minutos tem alguém te buscando, uma ambulância te buscando. Se você atirar ou levar um tiro, em 3 minutos tem a polícia chegando também com aqueles snipers. Quer dizer, então você sente a presença do Estado de baixo para cima, não é de cima para baixo. O Brasil foi o contrário. O rei, os amigos do rei, as capitanias hereditárias, e até hoje o Estado não chegou lá embaixo. Se você tomar um tiro ou passar mal, você fica estendido lá. Vai levar 3 dias para chegar, para te recolher. O Estado não está lá embaixo. Por isso que eu falava mais Brasil, menos Brasília, porque o Estado está em Brasília. O dinheiro fica lá em cima, a conversa é lá em cima, se decide tudo lá em cima. Esse ambiente é muito hostil aos empresários. Os impostos médios nos países emergentes é em torno de 25%, 26% do PIB. No Brasil é 34%, 35%. Então é imposto muito alto. O governo está nas áreas onde não devia estar, fazia chapa de aço com prejuízo, petróleo. Os Estados Unidos têm 35 petroleiras, nenhuma é estatal. O Brasil tinha uma petroleira só, que era a Petrobras. E, ao mesmo tempo, ele não está onde devia estar, que é a polícia, a garantia da ordem. O bem mais valioso que nós temos é a nossa vida. E no Brasil as pessoas morrem como se fossem borboletas ou moscas. Toda hora, 60 mil pessoas por ano, 70 mil pessoas, é um absurdo total. Né? Não tem a preservação da vida, não tem a preservação da propriedade. As pessoas ainda invadem propriedade uma das outras. Quer dizer, não é possível um negócio desse. Então, dos institutos, eu diria o seguinte, o IEE foi a inspiração inicial. O milênio nós criamos exatamente quando nós criamos o milênio, quando o socialismo bolivariano subiu na Venezuela, e eu falei, olha, isso não vai acabar bem. Estão trazendo esse negócio de socialismo para a América Latina inteira, a solução do século XXI, isso é um atraso intelectual enorme. Isso tudo já foi tentado, já foi um desastre que aconteceu na humanidade inteira, todo lugar onde eles levaram isso muito a sério, como doutrina econômica, política, etc., criou a reação dos conservadores, levou para a guerra civil, isso não é um caminho bom. Então nós temos que colocar a elite intelectual brasileira começando a conversar sobre isso. Então o milênio foi criado, o IEE era para a formação de líderes, estudos empresariais, líderes e tal. O milênio já foi para discutir o Estado de Direito, a democracia, as instituições. Aí, isso foi um movimento de uma moça chamada Patrícia Andrade, ela me pediu ajuda, nós criamos isso. Depois nós chamamos o Salim Matar para o milênio e o Salim acabou depois saindo e fazendo formação de líderes.
E aí depois eu vi vocês aqui com Líderes do Amanhã. Eu sou super a favor disso. Acho que vocês estão levando treinamento, filosofia, essa visão civilizatória de que economia e mercado são complementos importantes, que os governos são importantes para justamente promover ambientes favoráveis à criação de riqueza. Então, eu acho extraordinário esse trabalho de vocês. Quero dar os parabéns para os líderes do amanhã. Eu admiro vocês. E só para contextualizar também... E acho que nós devíamos estar todos juntos na Fundação Internacional da Liberdade, que o Mário Vargas Llosa me convidou para fazer no Brasil. E nós devíamos estar todos juntos fazendo isso. Só para não deixar de registrar o IBEF Academy também, né? Que o IBEF tem uma vertente de estudo de livro também, que é de formação, né, dos economistas de finanças. Sim. A gente, infelizmente, nosso tempo já está se esgotando, mas o que fica muito marcante na sua trajetória é, de fato, essa capacidade de traduzir conhecimento em ação, de empreender, de gerar valor, de fazer com que houvesse impacto dentro do ambiente de negócio exatamente a partir dessa vontade de fazer com aquilo que se gosta pudesse se traduzir em geração de riqueza, que é isso que faz com que as nações prosperem. E eu vejo que essa capacidade de traduzir o pensamento liberal de forma simplificada, de expandir esses conceitos para a população de modo geral, é o que vai fazer com que a gente consiga eventualmente ter também um Estado que se posicione restritamente àquilo que de fato é papel dele, é função dele, que a gente consiga cada vez mais dar voz e espaço para os empreendedores gerarem as soluções e a riqueza que de fato a gente acredita. E a gente de fato se sente muito honrado da sua participação aqui no nosso podcast. Certamente, apesar de ter sido uma breve participação, a gente vai conseguir extrair muitos insights, muito conhecimento. A gente gostaria de te agradecer. Tenho certeza que nosso público também vai gostar muito desse conteúdo. Eu agradeço pela conversa e eu digo que vocês estão bem na frente da gente, viu? Porque vocês jovens ainda já estão fundando essas instituições todas. Eu fui fundar o Milênio, já tinha, 40 e poucos. Vocês já estão jovens ainda, já estão conscientes da importância disso. Nós levamos muito tempo para perceber que o Brasil tinha uma atmosfera muito hostil ao empreendimento. É como se você estivesse tão habituado, tão asfixiado por aquele ambiente anti-empreendedorismo, que você nem percebia a diferença. E vocês não, vocês despertaram cedo para a importância disso e estão num estado que combina com muita virtude todas essas atribuições. Então vocês são jovens ainda e já fundaram essas instituições todas. Ao mesmo tempo tem governos estaduais que têm trabalhado muito bem no sentido de fazer que o governo faça o essencial para o Estado e ao mesmo tempo ajude o setor privado a prosperar. E tem um setor privado bastante bem sucedido, né, diversificado. Então, parabéns para vocês, é bom estar com vocês aqui. Muito obrigado pela presença. Bruno e Gabriel. Muito obrigado, Paulo. Abraço para vocês. E você que chegou até aqui, queria agradecer e te pedir que você compartilhe esse conteúdo com alguém que você acredita que possa fazer a diferença na trajetória empreendedora, na vida de um modo geral. E se você ainda não nos segue no nosso canal, queria te convidar para você seguir o nosso canal, tanto aqui no YouTube ou no Spotify. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.